você não saia desse espírito, mas fique ligado naquilo que Deus tem para fazer na sua vida, porque Ele já se faz presente aqui, amém? Receba o pastor César com palmas bem alegre para Jesus. Seja convosco. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Os irmãos que estão acompanhando também dos seus lares, nas suas casas. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste momento. Ó Deus, que esta palavra possa servir de direção para as nossas vidas, que esta palavra possa servir para nós de força, Pai, e que nós possamos fazer a tua obra com mais afinco, com mais vontade, e que nós possamos te servir, Senhor, a cada dia mais e mais. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bom, o tema da mensagem nesta noite é a aliança do Senhor eu tenho com você. É um título de uma canção que a gente sempre cantou muito, louvou muito ao Senhor. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui neste lugar? E os irmãos que estão acompanhando também dos seus lares. Aliança é algo que nós precisamos ter, porque senão nós não sobreviveríamos. Eu vou dar alguns exemplos aqui e vocês vão entender exatamente o que isso significa. Ontem, depois que eu cheguei do culto, eu entrei no Facebook aqui da igreja e também acompanhei o pastor Paulo. O bom é isso, né? Que a mensagem vai ficar lá. Se você quiser assistir novamente, é só você entrar lá. Hoje é o segundo dia. E neste segundo dia, a ideia que o pastor Paulo me passou é que nós possamos entender esta aliança que nós temos como igreja, esta aliança que nós temos como família, esta aliança que nós temos uns com os outros. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é assim, olha, se no versículo que nós lemos, uma pessoa cai e tem outra perto dela, ela levanta. Agora, se aquela pessoa está sozinha e cai, não tem ninguém que vai chegar lá e levantar ela. Então a ideia é a seguinte: eu junto com mais outra pessoa vou muito mais longe do que se eu estiver sozinho. É isso que nós precisamos entender. A visão da aliança é para que nós possamos chegar mais longe. Então, o aliançado, ele chega mais longe do que aquela pessoa que não tem aliança. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia depende da nossa aliança. Olha o exemplo. Esta roupa que eu estou vestindo. Para ela chegar até mim, um grupo de pessoas teve que se juntar para poder fazer a roupa. Essas cadeiras que vocês estão sentados aí, cada item dessa cadeira vem de um lugar para juntar, montar a cadeira e trazer. Tem que haver uma aliança entre aqueles que confeccionam
a cobertura, a parte de ferro, a espuma. Não é todo mundo, não é uma pessoa só que faz a espuma, que faz a montagem. Não, cada setor faz uma coisa. Se eu tivesse, por exemplo, uma loja ou fosse um montador de alguma coisa, eu ia ter que ter vários fornecedores para que eu pudesse manter o meu negócio. Vocês aqui no dia a dia de vocês trabalham, vocês têm contato com as pessoas, vocês sabem disso. Seria impossível a nossa sobrevivência sem acordos, sem aliança, sem compromisso. Porque quando nós temos um compromisso, quando nós temos uma aliança, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja aqui na igreja, em qualquer lugar, nós temos que manter o compromisso. Em muitos momentos da nossa vida, nós temos uma visão, às vezes, distorcida do que é aliança. E eu quero que você entenda isso bem. Os orientais, que é o outro lado do mundo, eles têm uma visão de aliança diferente de nós. Quando eles dão a palavra, ou quando eles assinam um contrato, eles pensam assim: mesmo se eu tiver prejuízo, eu vou cumprir o contrato. Mesmo se eu tiver dificuldade, eu vou cumprir o contrato. O que funciona na nossa sociedade nos dias de hoje? Vê se você compreende esta visão. A pessoa fala assim: se não der para ir, eu não vou. A nossa colonização aqui, feita pelos portugueses, a forma como eles trataram os povos aqui, nativos, que são os índios, a forma como as pessoas eram tratadas, com quebra de aliança, com ignorância, com maneira ruim de se tratar. Por quê? A pessoa não queria morar mais em Portugal, e eles não queriam ir lá, eles mandavam para cá. A pessoa era condenada lá, manda para o Brasil. O Brasil, infelizmente, desde a sua colonização, foi tratado o povo brasileiro como se fosse assim: eu não preciso ter compromisso com esse povo. Quando que o Brasil começou a melhorar na história? Quando veio para cá a corte. Se a corte portuguesa não tivesse vindo para cá, nós ainda estaríamos lá atrás, porque só quando a corte veio, que o rei veio para cá, é que eles começaram a melhorar as coisas, começaram a fazer as coisas, estão tentando melhorar até hoje. Mas compara o Brasil com a Europa, compara o Brasil com os Estados Unidos, compara o Brasil com outros países. Porque, irmãos, muitas pessoas aqui chegavam aqui, começavam a construir um negócio e deixavam pela metade. Eles não tinham o compromisso de acabar. Essa cultura mudou? Não mudou. Até os dias de hoje, aquela pessoa que, às vezes, entra num cargo público ou entra numa empreiteira, eles entram para fazer a licitação pensando assim: eu vou deixar abandonar a obra pela metade. Quantas obras nós temos abandonadas pela metade? O que é uma obra abandonada? É uma quebra de aliança, é uma quebra de contrato. E isso, meus irmãos, é muito comum nos nossos dias. Nós encontramos muitas pessoas que dizem assim: não tem problema. Sabe, o compromisso não é bem um compromisso. A maioria das pessoas, elas falam assim: chega às 7, mas ela vai começar às 7h30. Outras pessoas dizem assim: não, olha, deixa eu te falar uma coisa, 3 horas eu estou aí. Aí você já conhece aquela pessoa e fala: lá para 6 horas ele chega. Porque a credibilidade da palavra já acabou, porque aquela pessoa furou com a gente tantas vezes, deixou de fazer tantas vezes, que nós dizemos assim: não vale a pena ter um compromisso, não vale a pena ter uma aliança. Só, irmãos, que nós somos uma nova pessoa, uma nova criatura, nós somos novos homens e novas mulheres. A nossa visão não pode ser essa visão cultural. A nossa visão não pode ser a visão das pessoas lá de fora que não querem manter compromisso, que não querem ter uma aliança. Preste atenção numa coisa, irmão. Quando uma pessoa quebra um compromisso, quebra uma aliança, ele perde a credibilidade. Aquela pessoa que falou para você, você foi lá, arrancou o seu portão. Aí você comprou um portão e o dia de chegar o portão não chegou. O que vai acontecer? Sua casa vai ficar aberta. Aí você vai ficar chateado e falar: poxa, você marcou comigo, você combinou comigo de entregar esse portão, a minha casa está aberta. Como é que fica?
nós ficamos muito indignados quando alguém quebra a aliança com a gente, o compromisso com a gente. E quando a gente quebra o compromisso com alguém, como é que a gente fica? Será que nós nos incomodamos com isso e falamos, não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer o máximo para essa situação dar certo? A aliança, ela está totalmente ligada a isso. Porque se você não tiver a ideia do compromisso, como que as coisas vão dar certo? Como que as coisas vão andar? Então, todas as vezes que você faz aliança, é porque você quer chegar mais longe. Todas as vezes que você se junta com mais pessoas, é porque você quer ter um resultado maior. Muitas pessoas, elas querem exigir a honra. Elas querem ser honradas, elas querem ser bem tratadas. Mas elas não querem tratar bem. Então, o que nós vemos aqui? A palavra aliança, ela aparece mais de 300 vezes na Bíblia. E significa acordo, pacto entre duas partes que podem ser indivíduos, grupos ou nações. Há muitos exemplos de aliança nos dias de hoje, como esses que eu dei aqui para vocês. Mas vou acrescentar aqui. Casamento é o símbolo maior que nós temos de aliança. Contrato de aluguel é um símbolo de aliança, porque tem duas partes. Acordos comerciais são símbolos de aliança, como eu dei o exemplo aqui das coisas que nós temos ao nosso redor. A aliança, ela tem dois lados. Não é possível você fazer uma aliança só com um lado. Tem que ter os dois lados. E a aliança é um acordo bilateral, um testamento, um concerto, um contrato, um pacto firmado entre dois lados com um propósito comum entre as partes. Um lado entra com uma parte e o outro lado com a outra parte. O lado que falhar ou que não cumprir o acordo é que quebra a aliança. E o não cumprimento, certamente, pode causar punição, pode ter também outras complicações oriundas disso, e a falha, ela compromete o sucesso de ambos. Se você firmou um contrato com alguém e não fez a sua parte, vai dar problema. Quantas pessoas sabem isso? Que se a outra parte não cumprir, vai ter problema. Então, todas as vezes que uma aliança não é cumprida, o problema acontece, porque é um acordo entre duas partes. Outra questão aqui, quando dá certo, os aliados cumprem o que foi acordado, o resultado sempre é satisfatório e benéfico para os dois lados. A aliança não é um fim em si mesma. Não adianta só eu falar com vocês aqui, hoje na oração, na unção, aqui o pastor Paulo vai orar, vai ungir, nós vamos falar, estamos juntos, vamos trabalhar juntos, e depois sair daqui e ninguém trabalhar. Não adianta. A aliança não pode ser só falada naquele momento, ela tem que ser cumprida. A aliança tem que ser executada, o compromisso não pode ser quebrado. Se você fez um compromisso com alguém, cumpra o seu compromisso. Por que é que muitas pessoas são desacreditadas? Porque um dia elas quebraram o compromisso. Quando você quebra compromisso, o que acontece com você? Você fica desacreditado. Fala, não acredita nele não. Acredita nela não. Agora, e quando você cumpre o compromisso? Pode acreditar que ele vai entregar na data. Pode acreditar que ele vai fazer um bom serviço. Pode acreditar na palavra dela. Pode acreditar na palavra dele. Por quê? Porque ele é um homem aliançado, é um homem de compromisso. Porque ela é uma mulher aliançada, é uma mulher de compromisso. Nós ouvimos muito isso dos nossos avós, dos nossos pais, mas hoje em dia está difícil. É difícil você ouvir alguém falar de compromisso. É difícil você ouvir alguém dizer assim, não, conta comigo, me chama, pode contar comigo. Aqui, meus irmãos, na obra de Deus, só pode fazer a obra quem tem compromisso. Se você está aqui hoje, é porque você tem compromisso. Se os irmãos que estão acompanhando de casa estão ali, olha, acompanhando a palavra, é porque eles têm compromisso. E o Senhor está atrás de quem? De pessoas que têm compromisso.
É assim. Parece que é uma coisa hoje muito difícil de falar, mas é assim que Deus sempre operou e é assim que Deus sempre vai operar. Quando um pacto é firmado, uma aliança é feita, é porque as pessoas buscam o resultado que esse acordo pode proporcionar. Se tem um acordo, é porque vai ter um resultado maior. Se eu me juntar a vocês, vocês se juntarem a mim, se vocês se juntarem com o pastor Paulo, se o pastor Paulo se juntarem com vocês, se vocês todos falarem assim, nós vamos trabalhar, nós vamos multiplicar, nós vamos fazer, nós vamos obedecer, nós vamos caminhar juntos, então esta igreja vai crescer muito. Vocês entendem? Por quê? Porque vocês vão estar comprometidos. Vocês vão estar compromissados. Isso serve para tudo. Para tudo. Quando as pessoas crescem, você vai ver lá, tem 5 sócios, 6 sócios, 7 sócios. É muito difícil você ver um negócio prosperar com uma pessoa só. Tem, mas a maioria tem sócios. A maioria tem um grupo de pessoas que se juntam para poder produzir um resultado. Também a aliança deve ser firmada sobre confiança entre os aliados. Porque se você for firmar um compromisso com alguém, tem que ser em confiança, porque nada garante que a pessoa vai pagar o aluguel. Quando você vai assinar o contrato, pode acontecer. Quantas pessoas não alugam uma casa, a pessoa fica 3 meses, vai embora, quebra tudo, leva lâmpada, leva vaso, leva pia, leva tudo. Aí a pessoa fala, puxa vida, tomei um golpe, a outra parte da aliança não cumpriu. Você está entendendo como é difícil confiar? É por isso. É por quê? Porque quem já sofreu um golpe da outra parte, fala assim, rapaz, eu não sei se eu vou confiar. Porque vai que eu confio e essa pessoa não faz. Então, tem que ter confiança para ter aliança. Você tem que acreditar que o Senhor está operando na vida dessas pessoas que estão aqui, assim como Ele está operando na tua vida, e que vale a pena caminhar junto na presença de Deus. Vale a pena fazer aquilo que o Senhor está propondo. Olha só, quando você firma uma aliança, você vai colocar recursos, determinação, lealdade, trabalho. Todas as habilidades podem ser postas à disposição do pacto. Os direitos e deveres individuais e coletivos devem ser respeitados para que o objetivo da aliança seja alcançado em seu tempo e com sucesso. Você não pode, numa aliança, atropelar o outro. Você tem que respeitar a outra pessoa. Assim como você quer respeito, você tem que respeitar o seu sócio. Você tem que respeitar os irmãos, você tem que respeitar o líder tem que respeitar os liderados. Se não houver respeito na aliança, então a aliança não prospera, porque a pessoa vai dizer, você viu o jeito que ele falou comigo? Você viu o jeito que ela falou comigo? Você viu como as coisas se ficaram? Aí o que acontece? Quebra de aliança. Muitos negócios não prosperam porque quebrou-se a aliança. Muitas instituições entram em falência porque a aliança quebra. Sabe o que acontece em alguns lugares? Quando a pessoa está insatisfeita, ela junta um grupo de pessoas e vai embora. Mas por que ela faz isso? Porque a aliança foi quebrada, o pacto foi quebrado, o compromisso foi quebrado. Agora, quando eu prego sobre isso, leio sobre isso, eu penso assim, eu sou uma pessoa de compromisso? Eu sou uma pessoa de pacto? Eu sou uma pessoa de aliança? Eu honro o meu compromisso? Porque o caso que você vai observar é o seguinte, é muito difícil quando a pessoa quebra a aliança, quebra o pacto, porque fica mágoa, fica tristeza. Então, irmão, vou te falar uma coisa, antes de você fechar um pacto, antes de você fechar uma aliança, antes de você fazer o compromisso, pensa se você vai dar conta. Pensa se você vai cumprir. Às vezes é melhor você não fazer o compromisso do que fazer o compromisso e não cumprir. Às vezes é melhor você dizer assim, olha, eu não vou conseguir, do que você chegar lá e falar, eu consigo, e depois no final você acaba não conseguindo. Outra coisa que nós temos que pensar aqui é que estas alianças que nós formamos, qual que é o objetivo? Alcançar o sucesso, alcançar o resultado. Se alguém
firmou um contrato, é porque ele acredita que aquilo vai dar certo. Ninguém aluga uma loja para falir. Ninguém aluga uma loja para poder chegar lá, começar um negócio e depois não dar certo. A pessoa, quando ela vai para uma aliança, ela diz assim: eu vou alugar essa loja, vou montar e vai dar certo, Deus vai me abençoar e vai prosperar. Então, irmão, quando você vai entrar numa aliança, você tem que entrar pensando assim: Deus está do meu lado, Deus está conosco, Deus vai nos abençoar, Deus vai abrir as portas. É com otimismo, irmão, é com vontade que a gente trabalha na obra de Deus. Não pode ser algo assim: ai, nosso Deus, será? Eu não sei. Pronto, já desanimou. Porque quando você desanima, as pessoas que você lidera desanimam. Quando você chega no local e fala assim: eu acho que isso aqui não vai dar certo, todas aquelas pessoas que estão aliançadas com você também vão pensar: bom, se o meu líder falou que não vai dar certo, é porque não vai dar certo. E ele já vai parar, ele já não vai querer trabalhar. Então a aliança, ela tem a ver com vontade. Quando você se junta com alguém, é para dar certo. Nós estamos juntos aqui, irmãos, para ter vitória. Nós estamos juntos aqui para multiplicar. Nós estamos juntos aqui para dar certo. É isso que nós temos que entender. Essa é a nossa aliança. É para o sucesso. É para a gente crescer junto. É para a gente ver a bênção de Deus juntos. Não é algo assim, só para um crescer, não. É para todos crescerem. É para todos atingirem um objetivo. Agora, eu quero que vocês vejam como é a matemática da aliança. Lá em Levíticos, no capítulo 26, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e vossos inimigos cairão a espada diante de vós, para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Quando você está aliançado, o Senhor Deus multiplica, porque Ele olha e vê a união das pessoas. Ele vê que as pessoas estão juntas. Essa foi a palavra de Deus para o povo de Israel. Esta é a palavra de Deus para a igreja. Esta é a palavra de Deus para nossas vidas. Quando vocês estiverem juntos em aliança com Deus, como o pastor Paulo pregou ontem, e aliança com os irmãos da igreja, e aliança com a liderança, e aliança com o trabalho, está todo mundo junto, então, o que acontece? O Senhor multiplica. Então, se você quer ver multiplicação em todos os sentidos, você tem que estar junto com alguém. Uma pessoa sozinha, ela não forma uma família. Ela precisa fazer uma aliança. Olha aqui a aliança, um casamento. Do casamento que eu tenho com a minha esposa, nasceu o meu filho. Então está aqui, olha. Do casamento que você teve, olha como o Senhor multiplicou. Você está entendendo? Quantas pessoas aqui, antes de casar, ainda não tinham casa? Antes de casar ainda não tinha um carro, antes de casar ainda não sabia o que ia ser. Veja que depois que você casou, como Deus começou a multiplicar, como Deus começou a prover, como Deus começou a abençoar. Sabe por quê? Porque Deus olha o futuro, Deus olha as suas gerações. Então quando você se junta, a bênção de Deus é derramada e a multiplicação acontece. Porque não é só uma aliança para cima, é uma aliança com Deus e uma aliança com os meus irmãos. Essa é que é a visão de Deus. É assim que Deus multiplica o seu povo. É assim que Deus multiplica a sua igreja. Uma das principais coisas que vocês sabem, que quando alguém chega numa igreja e vê a desunião, ela fala assim: eu vou embora, porque essa igreja é desunida. Irmãos, na desunião não tem crescimento. Quando dentro de casa começa a haver desunião, o que acontece? Rompe-se a aliança, quebra. Quando começa a ter gritaria, briga, quebra a aliança. Quando começa a ter fofoca, quando começa a ter gente falando mal, quebra a aliança. Então, irmão, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fortalecendo a nossa aliança com os nossos irmãos. Preste atenção no que eu vou te falar. E alguma vez na vida, pode ter tido quebra de aliança. Pode ter tido problema, teve, mas ficou no passado.
ficou no passado. O que você tem que pensar é que você tem uma aliança daqui para frente. Você está entendendo? Porque não dá para voltar ao passado, você compreende? Não dá para chegar lá atrás e mudar, mas dá para mudar daqui para frente. Então, irmão, preste atenção, a aliança que nós temos que fazer com Deus e com os nossos irmãos, dizer, Senhor, daqui para frente, pode contar comigo, irmão. Daqui para frente pode contar comigo, irmã. Daqui para frente pode contar comigo, líder. Daqui para frente conta comigo. Conta comigo, porque eu estou aliançado com você, eu estou junto com você. Eu quero a mesma coisa que você. Eu tenho a mesma visão que você. Então, irmão, quem chegar já vai entrar na mesma visão. Quem chegar já vai entrar unido, já vai entrar trabalhando, já vai entrar prosperando, já vai entrar fazendo o que precisa. Porque você percebe quando você chega num lugar onde ali já tem grupos separados. É um grupo lá, um grupo cá, um grupo ali, um grupo acolá. É um falando uma coisa, é outro falando outra. Tem como ter crescimento assim? Não tem. Porque não tem aliança, não tem compromisso. Se o marido fala mal da esposa, se a esposa fala mal do marido, o que os filhos vão pensar? Vocês têm que compreender que para haver aliança, é preciso haver comum acordo. Não pode ser desunião, não pode ter um pensando numa coisa, outro pensando em outra, irmão. Esta é a hora de você dizer assim, olha, eu estou disposto a abrir mão da minha parte. E a outra parte dizer, eu estou disposto a abrir mão da minha parte. E nós vamos nos unir no plano de Deus. Nós vamos nos unir no propósito de Deus. Nós vamos nos unir na visão de Deus. Nós vamos nos unir nessa nova aliança. Para quê? Para nós chegarmos à terra prometida. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel que mudou o pensamento? Ficou no meio do caminho. Eles perderam o compromisso. Enquanto eles estavam firmes no compromisso, eles venceram. Quando eles deixavam o compromisso com Deus, eles caíam. Ó, pra você entender. A Bíblia é dividida entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento é a mesma coisa que aliança. Então tem a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança você vai encontrar, quebrou o pacto, quebrou a aliança, punição, problema, dificuldade. Manteve a aliança, manteve o compromisso, multiplicação, prosperidade, bênção de Deus sendo derramada sobre a vida das pessoas. Irmão, preste atenção. Quando você assume um compromisso com Deus e com os irmãos e com a igreja de Deus, não quebre o seu compromisso, não quebre a sua aliança. Sabe o que o diabo vai tentar você a fazer? Ele vai tentar tirar você do seu compromisso. Ele vai fazer de tudo para dizer, não, pai, você não precisa manter sua palavra, não. Você não precisa manter, você não precisa ficar falando bem de quem fala mal de você. Você não precisa elogiar quem te critica. Critica também, briga também. Não aceita, não. Faz. É assim que o inimigo fala. É assim que o inimigo produz a desunião. É assim que o inimigo produz no nosso meio. Aí sabe o que acontece? Vai abaixar as portas da empresa. Vai falir a empresa, vai falir a obra de Deus, as coisas não vão prosperar. Por quê? Porque o diabo conseguiu semear divisão. Agora aqui não, irmão, aqui vai prevalecer a união, aqui vai prevalecer a aliança, aqui vai prevalecer o pacto com Deus. Isso está claro na palavra. Esses resultados nunca serão aceitos, nunca. Os professores, os matemáticos, os indivíduos comuns não entendem a matemática da aliança, porque a matemática da aliança, irmão, produz multiplicação, e ninguém entende por que o Senhor abençoa, mas o segredo está aqui, em você manter o seu compromisso. Deus abençoa quando o compromisso é mantido. Agora, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que na Bíblia tem um exemplo só que eu vou trazer hoje aqui de um homem chamado Abisai. Esse Abisai, ele era um dos membros do exército de Davi. E Abisai estava junto com Davi para tudo. Ele estava perto dele, ele estava junto com ele, ele fazia tudo que era necessário. Então, eu vou citar alguns versículos aqui. Existem 3 bases de uma aliança forte com os nossos irmãos. Essa que é a visão aqui. E aí, a primeira é o companheirismo. Para nós termos vitória como igreja, nós precisamos ser companheiros. Veja o que a palavra de Deus diz. Lá em 1 Samuel 26, 6.
Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul, no arraial? Respondeu Abisai: eu descerei. A história era a seguinte: Saul estava perseguindo o rei Davi. Davi ainda não tinha se tornado rei, mas Saul sabia que ele seria rei e queria matá-lo. Então Saul chega com seus homens de guerra perto de Davi. E Davi, ele quis ir até onde estava Saul, ou seja, Davi ia para a morte, porque se algum dos guerreiros de Saul acordasse, haveria batalha. E Davi perguntou assim, olha, igual eu estou diante de vocês: quem quer descer comigo e ir até ao arraial onde está Saul? Porque Davi tinha um propósito para fazer ali, para mostrar para Saul que ele não queria matá-lo, mas ele precisava de companhia. Ele não ia descer no arraial de quem queria matar ele sozinho. E aí Abisai disse assim: eu vou. Ah, mas pode morrer, mas eu vou. Irmão, preste atenção: se você se comporta como um servo, uma serva de Deus, um filho, uma filha de Deus, precisou, irmão, você vai dizer: conta comigo. O segundo ponto de uma aliança verdadeira é a nobreza. Isso está lá em 2 Samuel 23, 19. Era ele mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Abisai se comportava como um príncipe no palácio e não perdia a postura de valente no campo de batalha. Se você encontrasse Abisai, Abisai era um homem educado. Preste atenção numa coisa, ó. O primeiro ponto é o companheirismo, o segundo ponto é a nobreza. Quando você tem uma aliança verdadeira com alguém, você não vai tratar mal aquela pessoa. Ele era um homem de guerra, mas ele foi escrito na Bíblia que ele era nobre, ou seja, ele se comportava com educação, com etiqueta. Então, irmão, se tem pessoas perto de você, você tem que pedir por favor, você tem que pedir, me dá licença. Irmão, esta educação básica produz resultado para o céu, produz resultado para a glória de Deus. Então, se você quer ter uma aliança verdadeira com os irmãos e trabalhar realmente na obra de Deus, você precisa ser companheiro dos irmãos e você precisa tratar todo mundo com educação. Você precisa saber tratar todas as pessoas, porque a pessoa vai dizer assim: olha, eu gosto de estar perto dele, eu gosto de estar perto dela. Por quê? Porque essa pessoa tem um comportamento bom comigo. Preste atenção numa coisa. Você observa, quando você está passando do limite, quando aquela pessoa fala para você: isso é jeito de você falar comigo? Se você já ouviu isso alguma vez na vida, reflita se você estava certo ou se você estava errado. Se você estava certo ou se você estava errado. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes a gente convive tanto com as pessoas que a gente acha que a gente pode falar com as pessoas de qualquer jeito. Mas preste atenção, nós não podemos falar com as pessoas de qualquer jeito. Está aí sentado perto de você, é um príncipe de Deus. É uma princesa de Deus. É alguém que nós temos que respeitar para que a obra de Deus continue crescendo. Porque todo mundo, irmãos, gosta de ser bem tratado. Quando você entra numa loja, você vai voltar lá se você for bem tratado. Quando você faz uma ligação pelo telefone com alguém, com uma operadora, se você for bem tratado, você vai dar uma nota boa. Agora, sabe o que acontece, irmão? A convivência vai desgastando o relacionamento e as pessoas começam a tratar mal umas às outras. Aí, a aliança é quebrada. Então, para manter o vínculo da aliança, é preciso ter nobreza. E por último, a valentia. 2 Samuel 21, 15 a 17. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Isbi-Benote descendia dos gigantes. O peso da sua lança era de 300 ciclos. E estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Você já pensou, irmãos? Abisai, Davi estava na batalha, na luta, e um gigante, um cara grande, quis
matar Davi. E Davi não estava podendo com o gigante. Provavelmente, o gigante mataria Davi. Ele perderia aquela batalha. Onde é que estava Abisai? No meio da batalha. E ele viu que Davi estava prestes a ser morto pelo gigante. Agora, irmão, preste atenção. Isso é que é você ter uma aliança com alguém. Olha o que nós estamos falando aqui. Quando você tem uma aliança com alguém, você está com aquela pessoa para o que der e vier. Irmãos, Abisai poderia ter morrido. Ele poderia ter morrido lutando contra o gigante. Mas ele tinha uma aliança com Davi. Ele fazia parte do exército de Davi. E ele não podia ver o rei caindo pelas mãos do gigante. Então, irmão, ele se encheu de força. A Bíblia mostra que isso para nós. Ele se encheu de valentia. E ele lutou contra o gigante. E ele venceu o gigante. E ele permaneceu do lado de Davi. É assim, irmão, que é a aliança. Preste atenção numa coisa. Quando alguém se levanta, quando o mal se levanta, nós não estamos falando aqui de violência. Nós estamos falando aqui de você estar do lado daquela pessoa, de você não deixar aquela pessoa, de você ajudá-la nas suas dificuldades. Irmãos, nós fazemos celebrações lindas. Nós temos festas maravilhosas, que são as festas, né, que existem, e até o povo está sofrendo muito por não poder fazer essas festas, que são festas de bodas, de casamento, festas de aniversário, festa de tudo. Mas você quer ver uma pessoa comprometida? É quando aquela pessoa está em cima de uma cama, às vezes sem levantar, às vezes sem força, e aquela outra pessoa está lá do lado dela, até o fim. Isso é que é aliança, é um compromisso até o fim. Então, se você não tiver disposição de estar junto com aquelas pessoas até o fim, então, irmão, o que vai acontecer? Nós vamos ser descredibilizados, porque na hora da dificuldade nós vamos nos esconder. Abisai não. Abisai, na hora da dificuldade, ele estava presente. O último versículo sobre Abisai, 2 Samuel 23:18, diz assim, ó: também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300, e os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Isso só é possível pelo poder de Deus, e o Senhor só age assim na vida de quem tem aliança com Ele. Um homem lutou contra 300 homens. Isso é impossível aos olhos humanos. Mas olha o nível de compromisso que esse Abisai tinha. Olha o nível de compromisso. Irmãos, preste atenção. Aí na internet tem esses delegados agora, o pessoal da polícia que tem canal. Se você puder, assista para você ver eles contando a história. Eu vi um delegado desse contando a história no YouTube. Ele falou o seguinte, que os soldados do tráfico no Rio de Janeiro, eles entram com o fuzil na frente do carro da polícia, daquele caveirão, e começam a atirar, sabendo que eles vão ser alvejados e mortos, para que os seus companheiros saiam correndo e se livrem. Eles morrem com 300 tiros, com 200 tiros, mas eles ficam ali com aquele fuzil atirando na polícia, só para poder livrar os outros. Irmão, preste atenção, uma pessoa faz isso para o tráfico de drogas. Será que nós não temos pessoas capazes de sofrer pelo irmão, de passar dificuldade pelo irmão, de estar do lado do irmão quando ele está doente, de estar junto com o irmão quando ele precisar de uma cesta básica, para pagar um gás, para ajudar? Irmão, preste atenção, o nível de compromisso de um traficante não pode ser maior do que o nível de compromisso de um servo ou de uma serva de Deus. Nós temos que ter disposição, nós temos que ter vontade de servir. Esse espírito de serviço, irmão, não pode ser somente para os tempos bíblicos, tem que ser para os dias de hoje. Porque, irmãos, esses homens, esses meninos, e são tudo adolescentes, eles não têm mais de 20 anos. O que faz um adolescente pendurar um fuzil no pescoço e defender traficante, e defender bandido? O que ele tem? Um compromisso.
Um compromisso, você está entendendo, irmão? É um compromisso. O que faz um policial vestir a sua farda e ir todo dia trocar tiro com bandido pelo salário que eles ganham? É compromisso. O que faz o trabalhador entrar num ônibus lotado todo dia com a doença Covid, com tudo? É compromisso. Agora eu te pergunto, por que é que o cidadão tem compromisso com o trabalho? Por que é que o cidadão tem compromisso com a corporação militar? Por que é que o cidadão tem compromisso com o submundo do tráfico? E por que é que as pessoas não estão tendo compromisso com Deus? Por que é que as pessoas não estão tendo compromisso com a igreja? Por que é que as pessoas não estão tendo compromisso com a obra de Deus? É porque falta aliança, porque falta a pessoa se lançar diante de Deus e dizer assim: Senhor, conta comigo nesse trabalho, conta comigo nessa obra, pastor, conta comigo nesse trabalho. Ô irmãos, líderes, contem comigo, vamos trabalhar, irmãos. Esse é o nível de compromisso que nós temos nos nossos dias. Então, é possível ter aliança, sim. É possível ter compromisso, sim. Mas eu tenho que estar com disposição. Eu tenho que estar disposto a não entregar os meus companheiros, a não entregar os pontos, a não entregar as pessoas. Irmão, você pensa que é fácil? Não é. Tem sacrifício, tem dificuldade. Mas quando você assume o compromisso, você diz: eu vou cumprir. E qual que é a conclusão que nós temos? Nós, irmãos, temos irmãos e irmãs, temos grupos, temos trabalhos na igreja. E nós, a igreja de Cristo, precisamos de cada um. Não pode ficar ninguém de fora, não, irmão. Tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita obra para a gente fazer. E o Senhor está nos chamando ao quê? Nesses 3 dias aqui na igreja. Está nos chamando a uma aliança, a um compromisso. É claro que esta palavra de hoje não é tudo. Vocês tiveram uma palavra ontem, estão tendo uma hoje, amanhã vocês vão ter outra. E pode ter certeza, irmão, se Deus está me chamando ao compromisso, eu vou dizer ao Senhor o quê? Eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor está te chamando ao compromisso, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero me comprometer. Eu quero fazer o que é preciso ser feito. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando de uma obra nossa, mas de uma obra de Deus, mas que é feita por nós. Porque preste atenção, se eu não honrar o pastor Paulo, se o pastor Paulo não me honrar, o que vocês vão pensar? O que vocês vão pensar? Você está entendendo? Por quê? Porque a pessoa vai olhar e vai falar assim: mas se ele não honra nem a pessoa que está perto dele, então, irmãos, toda desonra, tudo aquilo que foi de deslealdade, foi de ontem para trás. A partir de hoje, é honra, é lealdade e aliança na presença de Deus. Você está entendendo? Se o Senhor me chama ao compromisso, eu digo: eis-me aqui. E se o Senhor te chama ao compromisso, você diz: eis-me aqui. Preste atenção, você não está seguindo o homem. Não. Porque muitas pessoas falam assim: eu não sigo o homem. Eu também não. Mas eu preciso dos irmãos. Nós seguimos a Jesus juntos. Vocês entendem isso? O problema é o seguinte, é que às vezes a pessoa fala assim: com ela eu não trabalho, não. Se o dia que o pastor trocar a liderança, eu faço. Mas enquanto o pastor não trocar, com ela eu não trabalho. Aí complicou, irmãos. Vocês entendem? Às vezes é uma coisinha pequena. A pessoa diz assim: não, ele ali. Não, o dia que for ele, eu não vou, não. O dia que for ela, eu vou. O dia que for ele, eu não vou. Não, o dia que precisar de mim e for aquele grupo que eu gosto, eu vou. Mas o dia que não for aquele grupo que eu gosto, eu não vou. É isso, irmãos, que nós não podemos fazer. Vocês estão entendendo? Sabe o que nós somos, irmãos? A tropa. Nós somos a equipe. Nós somos o grupo. Então aqui, irmão, está todo mundo na obra. Nós somos diferentes, somos. Nós temos individualidade, temos. Mas nós estamos na obra, então nós somos um só corpo. Nós temos uma só fé. Nós temos um só Senhor. Nós somos batizados num só batismo. Nós pertencemos a uma só igreja. E nós assumimos um compromisso de permanecer até o fim. Então chamou, irmão, eu estou aqui. Chamou você, eu estou aqui. Nos chamou, vamos servir ao Senhor. No final, irmão, nós vamos dizer: valeu a pena servir. Se você puder, fique em pé no seu lugar agora.
Meus irmãos, assim, quando você lê sobre um assunto, ou você estuda sobre um assunto, ou você procura sobre um assunto, tem muita coisa. Eu quero deixar uma recomendação a vocês de leitura, que o livro se chama O Código da Aliança, o autor é o André Ricardo. A maioria dessas frases que eu tirei aqui foi do livro dele. Depois, se você se interessar, você pode procurar na internet para você poder ler, para que você possa aperfeiçoar o seu conhecimento. Agora, chegou a hora da prática. Chegou a hora, de nós orarmos a Deus. O pastor Paulo, Deus colocou no coração dele o que ele vai ministrar sobre a vida da igreja. Mas o que eu quero orar com vocês agora, neste momento? Eu quero orar com vocês, irmãos, daqui para frente, o daqui para frente. Porque veja bem, irmãos, se nós não entendermos isso, que nós precisamos de um compromisso para frente, nós vamos ficar pensando, mas um dia eu não cumpri, um dia eu faltei, um dia eu não quis ir, porque tudo que você ouviu aqui, que eu ouvi, toca na gente. E se você ficar com a mente lá atrás, você pode desanimar e falar assim, não, eu nunca vou conseguir ser aliançado, eu nunca vou conseguir ser comprometido, mas não é este o caso. O chamado de Deus, irmão, para o compromisso com o Senhor é sempre para frente. É sempre para frente. Então hoje, no segundo dia desse seminário Aliançados, no segundo dia dessa oportunidade, eu quero que você ore comigo, se você quiser, por uma aliança com os irmãos daqui para frente, com uma aliança com Deus daqui para frente, com uma aliança com a sua família daqui para frente, com uma aliança com os seus compromissos de estudo daqui para frente, com uma aliança com o seu compromisso no seu trabalho daqui para frente, porque eu tenho certeza que se você der sua palavra, você vai cumprir, porque a aliança tem que ter dois lados. Eu tenho certeza que se você falar, não, o meu compromisso agora vai ser diferente, com a igreja, com o pastor, com tudo na vida. Então, irmão, eu quero convidar você que quer orar nesse sentido, de renovar a sua aliança com Deus e com os seus compromissos. Preste atenção, você tem compromissos, já. Não é comigo, é com a sociedade, é com Deus, é com todas as pessoas ao seu redor. São com os irmãos, são com a igreja. Então nós vamos orar por compromisso daqui para frente. Se você quiser orar por compromisso, porque assim, irmão, eu não quero falar para você assim, você não é comprometido, você não é compromissado. Não, não é isso que eu quero falar. Eu mostrei para você o que é compromisso, o que é aliança. E eu quero saber se você quer esta aliança daqui para frente. Daqui para frente. Vocês entenderam a oração? Então, irmãos, eu gostaria que aí mesmo onde você está, primeiro que você colocasse as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos neste momento. Enquanto você ouvir a palavra, com certeza o Senhor ministrou sobre a sua vida e te deu a direção. Pai Todo-Poderoso, nesta primeira oração, Senhor, que eu estou fazendo neste momento, Pai, é um resgate, Senhor, daquele compromisso pessoal. É um resgate, Senhor, daquele compromisso individual em que nós temos contigo, Senhor, na tua presença. Pai querido, Pai amado, eu renovo o meu compromisso de fé com o Senhor. Eu renovo o meu compromisso de permanecer na presença do Senhor até o fim. Eu renovo o meu compromisso, Senhor, de estar contigo, ó Pai, e de fazer a tua obra, Senhor, e de ser teu servo, e de ser o teu representante, e de estar na tua presença, e de fazer aquilo que te honra e aquilo que te agrada. Pai, que o Senhor possa renovar esse compromisso conosco, ó Deus, da tua parte e da nossa parte neste momento. Agora abra os seus olhos.